Vamos meditar sobre a pátria celestial em Apocalipse 21, de 1 a 8, onde a passagem nos ensina. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos, neste momento, pedir a orientação do Senhor. Deus, a palavra foi lida. Pedimos que ela, por meio do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Independência ou morte. Esse é o título da pintura mais consagrada e também mais difundida sobre a independência do Brasil. A pintura é de Pedro Américo, fica no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e aquele afresco do tamanho de uma parede tem mais de 7,5 metros por mais de 4 metros de altura. Fica na cidade de São Paulo, no lugar onde estima-se teria ocorrido o histórico momento da independência do Brasil. Mas muitos historiadores criticam a pintura, alegando que ela tenha muitos equívocos. A roupa dos dragões da independência naqueles soldados parece não fazer época, não combinar com a época. Os cavalos imponentes, quanto na verdade eram mulas que eles usavam para subir do litoral até a cidade de São Paulo. Parece que era uma pintura muito mais idealista do que realista. Mas a verdade é que ela acabou fixando no imaginário brasileiro aquela famosa cena da independência. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, sobre aquele cavalo, empunhando a espada e dando aquele brado da separação. Independência ou morte! Criando ali a pátria brasileira. Este texto também nos fala de uma pátria, mas de uma pátria que não é deste mundo. O grito não é de independência ou morte, mas de dependência pela morte de Cristo. O texto, de uma forma futurista, vai nos mostrar João, nos revelando aquela visão que teve logo depois do juízo final. E ele está contemplando então a pátria celestial, a moradia eterna daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E esta é uma boa ocasião para refletirmos sobre a pátria celestial. No mundo religioso, onde as mensagens quase que se tornaram terrenas, o que aprender sobre esta pátria celestial? Primeiramente, a lição de que somos
forasteiros nesta pátria. Diversos hinos cantados lembram que nós somos apenas peregrinos neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Lembram que nós somos forasteiros em terras estranhas. E aqui, nesta lembrança, nós precisamos ter algumas considerações aos nossos corações. Somos forasteiros e não imigrantes neste mundo. A diferença é grande. A diferença recai no fato de que o imigrante veio para ficar. Ele quer fazer da sua nova terra o seu lar, a sua pátria. O forasteiro não. O forasteiro está ali apenas de passagem. Por alguma razão teve que deixar a sua pátria, mas há uma consciência de que ali não é o seu lugar. Há uma missão a ser feita, mas o seu coração continua nutrindo aquele desejo de que um dia vai voltar para o seu verdadeiro lar, a sua pátria mãe. E essa é a primeira consideração. Eu e você precisamos saber que nós não somos imigrantes, nós somos forasteiros neste lugar. A segunda consideração é que forasteiro não é bem-vindo. Isso precisa ficar muito claro em nossas mentes. E não é bem-vindo porque tem hábitos diferentes. Não é bem-vindo porque tem uma linguagem diferente. Forasteiro não é bem-vindo porque tem uma fé diferente. Por tudo isso, forasteiro causa medo onde chega. Não é à toa que a xenofobia, o medo e a rejeição ao estrangeiro é um dos temas mais debatidos e tratados do nosso momento. E apesar de fazermos coro com aqueles que dizem não à xenofobia, somos contrários à ideia de tratar mal o imigrante, o estrangeiro, a Bíblia nos ensina a tratar bem o imigrante. A despeito de tudo isso, precisa haver uma consciência em nós de que somos forasteiros aqui e precisamos saber desta verdade. Nós não somos bem-vindos neste mundo. E por isso nem sempre seremos bem tratados. Quando alguém nos destratar, isso não pode ser surpresa no coração do cristão, porque esta é uma verdade bíblica. Terceira consideração, forasteiro tem uma consciência de passagem. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 1 diz que João viu o novo céu e a nova terra. E apesar desta visão ainda estar distante, ele está vendo de longe. Neste versículo 1. O texto mostra João extasiado. Há um tom de encanto nas suas palavras ao descrever este lugar. No versículo de número 2, João fecha o zoom de sua visão e agora ele consegue ver mais de perto. Diz que consegue até enxergar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ele diz que ela descia do céu como uma noiva preparada para o seu noivo. João está seduzido por aquilo que está vendo. Entretanto, ele ainda não pode estar lá. João está nos mostrando que ainda não pode tocar, não pode sentir esta cidade. Não pode andar por suas ruas de ouro mencionadas no versículo 21. Com tudo isso, no versículo 7 deste texto, João lembra-nos que o vencedor herdará esta pátria. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos sonhar com isso. Desejar isso. Saber que nós estamos aqui de passagem, mas há uma pátria verdadeira nos aguardando. Somos forasteiros neste mundo. Conta-se que no Velho Oeste, um forasteiro viu um homem caminhando. E o forasteiro não conhece aquele lugar. E o forasteiro logo perguntou: o senhor também é um forasteiro como eu ou o senhor é dono destas imensas terras? O senhor, com a Bíblia nas mãos, respondeu dizendo: os dois. De fato, eu sou dono destas terras. Mas assim que eu conheci Jesus Cristo, aprendi que neste mundo sou um forasteiro. Estou apenas aguardando a oportunidade de ir para a minha pátria. Caro ouvinte,
Esta é a lembrança que não pode ser esquecida na vida daquele que deu o coração para Jesus. Nesta pátria terrena, somos forasteiros e estamos aqui apenas de passagem. Nossa pátria verdadeira está nos céus. A pátria celestial nos ensina que somos forasteiros nesta pátria, mas também nos ensina que temos a cultura da nossa pátria. E aqui há algo importante a ser lembrado. Nós não estamos na pátria, mas nós temos traços desta pátria ainda aqui. Um aeroporto internacional de grande movimentação, há pessoas do mundo inteiro. De longe é possível você ver as diferenças das etnias, porque há traços nítidos da cultura de cada uma das pessoas. As suas vestimentas, o desenho racial presente no rosto, a cor da pele, tudo isso nos faz distinguir as pessoas. É possível perceber o indiano, o chinês, o árabe, o europeu, o africano, o latino-americano. Isso é de grande riqueza cultural. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós percebemos que, apesar de não vivermos na pátria celestial ainda, já há traços desta pátria, desta cidadania celeste, na vida de todo aquele que deu seu coração para Jesus Cristo. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 8 fala de 8 pecados que não mais fazem parte da vida daqueles que deram o seu coração para Jesus Cristo e agora possuem o passaporte celestial. São traços da nossa etnia celeste. Veja isso na sua Bíblia. Primeiro pecado, o texto fala dos covardes. Aqueles que não assumem de vez Jesus Cristo em seus corações. Alguns não assumem porque estão amarrados a pecados que não querem abandonar. Outros por comodidade. Ou por tradição, eu sou desta religião e não mudo. Outros por pressão de parentes e pressões de amigos. Mas serão reprovados na migração celestial, porque um dos traços da cidade celeste na vida daquele cristão nos nossos dias é de que ele tem coragem de assumir Jesus Cristo na sua vida sobre todas as coisas. Segundo pecado, o texto nos fala dos incrédulos. Estes assumidamente rejeitaram a fé, viveram como descrentes, mas agora, para a tristeza deles, não ganharam o visto da entrada na nova Jerusalém, foram descartados, de fora ficaram. Terceiro pecado, abomináveis. Algumas Bíblias traduzem como corruptos. Refere-se a uma pessoa que possui ações detestáveis. Foi cruel com pessoas, foi cruel com animais, foi cruel com o mundo que vive, e diz o texto que estes não entram no céu, e já há traços na vida do cristão da ausência deste pecado. Quarto pecado, assassinos, aquele que tira a vida alheia. Isto tanto se refere àquele que derrama o sangue, como também àquele que cria ódio de outra pessoa, não perdoa, e ainda é capaz de dizer, aquela pessoa morreu para mim. Neste caso, a pessoa tanto é o assassino, quanto também é quem morre, e quem morre pela eternidade. Quinto pecado, fala-nos dos impuros, refere-se a todo aquele que pratica o sexo fora do casamento. E aqui estamos falando do pecado que está sendo mais banalizado nos nossos dias, porque o discurso é que isto se tornou uma coisa normal. Sexo fora do casamento é algo normal, mas o texto bíblico diz que quem pratica fica fora da cidade celestial. Se você está em pecado, abandone isso na sua vida. Se você está fazendo sem se casar, corra acertar sua vida se casar, porque o texto diz que Deus não aprova isso. Sexto pecado, fala dos feiticeiros. E aqui está tudo aquilo que é místico, mas que tem a reprovação da palavra. Feitiços,
benzimentos, simpatias, horóscopos, magias. Tenha fé em Deus. E apenas isto se nos basta. Nós não precisamos de nada, de subterfúgio nenhum deste mundo. 7º pecado, fala dos idólatras. Trata-se de todo aquele que adora, que venera, que se curva diante de um ídolo. Aquele que faz de um objeto material sua ponte com aquilo que é eterno. Deus não aceita concorrência. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que Ele não divide a sua glória com ninguém e não divide a sua glória com as imagens de escultura. Essa prática precisa ser tirada da vida. 8º pecado, para fechar toda a lista. Fala-nos dos mentirosos. O pecado mais difícil de todos de ser abandonado. Porque é bastante subjetivo. Mas tanto contempla a grande mentira que se tornou pública, feriu a vida de alguém, machucou pessoas. Como até aquela chamada mentirinha. O texto está dizendo que o mentiroso não entra no céu. Meu caro, é por isso que nós precisamos tanto de Cristo Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados cometidos e abandonar as suas práticas. Todos eles precisam ser tirados. Porque o traço daquele que morará na cidade celestial é a luta contra o pecado, é a renúncia do pecado na sua vida. Me lembro de anos atrás de um crente recém-convertido. Ele foi conversar com um estranho. E sem que dissesse qualquer palavra na sua fala, o estranho, num dado momento, indagou dizendo: "Você é crente?" Ele se assustou com aquilo. E disse: "Como é que você sabe?" E ele disse: "Olha, você parece com um crente, porque você é calmo no seu jeito de falar." Este irmão vem encantado dizendo: "Olha, pastor, eu me converti e as pessoas já estão vendo isso em minha vida." Que é isso que o texto está dizendo. Que aquele que deu o seu coração para Jesus Cristo já começa nesta vida ter traços da pátria celeste. E eles não estão na aparência do nosso físico. Não estão no desenho do nosso cabelo, na cor dos nossos olhos, na altura ou na cor da nossa pele. Eles estão na nossa vida, na prática da luta contra o pecado. É quando eu começo a dizer: eu não quero isso na minha vida, porque eu sou de Jesus Cristo. É que as pessoas começam a perceber estes traços da eternidade. Nós somos de outra pátria, mas neste mundo nós já vivemos a cultura da nossa pátria celeste. Pátria celestial nos ensina que nós somos forasteiros nesta pátria. Nos ensina que nós temos a cultura da nossa pátria já neste mundo. Nos ensina o sonho que deve haver em nós de ir para a nossa pátria. Em países de primeiro mundo, há muitos estrangeiros ilegais. Os Estados Unidos são um exemplo clássico disso. Estes estrangeiros ilegais sonham em um dia conseguir o famoso Green Card, o cartão verde. É uma espécie de um visto que dá condições de uma residência permanente naquele país. Isto significa que quem possui Green Card tem o direito de trabalhar, de viver e de forma permanente naquele lugar. E com o tempo, é possível até mesmo pedir a cidadania americana. Com tudo isso, o último degrau antes da cidadania é este Green Card. Os imigrantes sonham em conseguir esta condição. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando que nós também temos que sonhar com a nossa cidadania celestial. Veja algumas razões demonstradas nesta passagem bíblica. Versículo 4. Dá a lista do que não haverá no céu. E o apóstolo João fala de 5 coisas que nos fazem sofrer profundamente neste mundo. Fala de lágrimas, de morte, de luto, de pranto e de dor.
Ele chama tudo isso de as primeiras coisas, e há uma afirmação categórica dele. Tudo isso não haverá mais no céu. Você já chorou algum dia pela morte de uma pessoa querida, uma pessoa amada? Sabe o que João está nos dizendo? Que lá no céu isso nunca mais acontecerá, porque não haverá dor da morte, da despedida, não haverá lágrimas. Versículo 1. João fala que o mar já não existirá. João estava preso na ilha de Patmos quando escreveu esta obra, e havia um mar entre ele e a igreja. E o mar era a representação da separação das pessoas que ele tanto amava. Você já sofreu algum dia por ficar longe de uma pessoa que você ama? Pois João está dizendo que isso não haverá no céu. Você nunca mais vai ter que se despedir de uma pessoa querida. Nunca mais vai ter que se despedir de estar próximo de pessoas amáveis. Versículo 3 do texto. João descreve a Nova Jerusalém dizendo que ele viu Deus presente no meio do seu povo, e isto é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus é a fonte da felicidade, e este é o maior presente que nós teremos no céu, aquela comunhão perdida com o Criador, sendo restaurada em Cristo Jesus. E agora, poder viver ao lado deste Salvador, e por toda a eternidade com a presença de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Com todas estas palavras que seduzem o coração de João, nós também temos que nos encantar e desejar e sonhar esta cidade celestial. Estava lendo esta semana, bem interessante, quando aquele grande explorador, Marco Polo, voltou para sua cidade natal, Veneza, depois de ter passado anos no Oriente, viu coisas que jamais imaginava. Diz a história que Marco Polo voltou contando inúmeras histórias. Mas os venezianos acharam que ele tinha ficado louco na sua viagem. Ele contou de serpente que dava 10 passos de comprimentos, com mandíbulas enormes que comiam até seres humanos. Os crocodilos que eles nunca conheciam. Marco Polo contou de nozes do tamanho da cabeça de um homem, que dentro eram brancas como se fosse leite. Ele falava do coco, que eles não conheciam. Ele contou de um óleo que jorrava do solo e mantinha as luzes acesas, o petróleo. Ele contou de um tecido que era capaz de ser jogado no fogo e mesmo nas labaredas do fogo não se consumiam, mas eles não conheciam o amianto. Ele falou de uma pedra preta que queimava, mas que não virava carvão, o piche. Mas eles o acusaram de louco. E até no leito de morte de Marco Polo, eles pediam que ele renunciasse àquelas palavras. E o acusaram de louco. Mas o mundo globalizado reconheceu que Marco Polo estava certo. E ele não negou nada daquelas palavras, porque ele sabia daquilo que tinha visto. João também está dizendo de algo que ele viu. As suas palavras não são palavras de um louco, mas de alguém que estava convicto e de que estava certo de que um dia todos saberão que eram verdadeiras. E o seu relato descreve algo maravilhoso para nos fazer sonhar, desejar, ansiar por viver neste lugar incomparável, a pátria celestial. Estamos muito apegados às coisas deste mundo. Mas esta palavra nos ensina que o nosso coração tem que sonhar com a eternidade. Porque não há nada neste mundo, nem a riqueza dos melhores reis, nem o prazer dos maiores jovens, nem a glória dos maiores atletas vão se comparar à glória da cidade celestial.
Eu quero concluir dizendo que a pátria celestial nos ensina que somos forasteiros nesta pátria. Nossa estadia aqui é passageira. Se nos esquecermos disso, a morte será cruel e terrível. Nos ensina que nós temos uma cultura da nossa pátria. Já começamos aqui as marcas da eternidade, por isso aquele que deu o coração para Jesus é diferente. Nos ensina que deve haver um sonho de desejar esta pátria. E esse desejo precisa pulsar nas nossas vidas. Coloquei no boletim da igreja este mês sobre falecimento de um pastor, irmão querido, José João de Paulo, um professor de teologia, pastor, escritor, missionário, um homem de Deus. No seu funeral eu ouvi as palavras do filho, palavras tremendas, e elas merecem ser repetidas. E o filho disse de seu pai diante do seu esquife: o pai antes do ministério era um garimpeiro de diamantes, na região de Coromandel. Um dia ele achou uma pedra muito boa, era o seu futuro. Mas eles estavam construindo a igreja de Coromandel, o templo, e ele acabou doando para a construção daquela obra. Muitas pessoas diziam que ele não podia ter feito aquilo, porque era a garantia do seu futuro. Mas ele o fez. Logo depois, o pai foi para o seminário. E disse ao filho: muitas vezes nós não tínhamos o que comer em casa. Mas você pensa que aquele diamante fez falta? Ele não fez. Porque o mesmo Deus a quem um dia o meu pai havia consagrado aquele diamante, moveu inúmeras vezes os corações de pessoas para colocar um envelope com aquela oferta debaixo da porta e sustentá-los. Nunca jamais faltou a família. E o moço completou dizendo: foi a esse Deus que meu pai deu a sua vida. E você que está aqui nos ouvindo, já deu o seu coração para este Deus? Quando nós ouvimos esta história, todos repetimos no coração: hoje José João está andando em ruas de ouro, cravadas de diamantes muito maiores do que aquele que ele consagrou. Porque ele está andando na pátria celestial. E todo aquele que der o seu coração para Jesus Cristo andará nestas ruas de ouro, cravadas, juncadas de pedras preciosas. Essa é a cidade celestial que o nosso coração tem que sonhar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.